Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, chegamos na tua presença nessa noite e queremos te agradecer, ó Pai querido, por ter nos guardado, por ter nos abençoado até aqui. Obrigado, Senhor. Ó Pai, colocamos nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, que venha nos abençoar, que venha tocar, Senhor, em nossa mente e em nosso coração e que possamos sempre fazer a tua vontade, ó Pai querido. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos sabedoria e entendimento, Senhor. Dá-nos, Senhor, a luz, dá-nos, Senhor, a alegria em poder trabalhar para ti. Em nome de Jesus eu repreendo todo o mal, toda força contrária, tudo que não presta, queima e afasta agora, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos. Amém. Esta oração. Se teu coração está magoado, teu caminho está escuro e sem luz, saiba que alguém neste mundo, quem tem guia e este alguém é Jesus.
Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Enquanto o missionário vai procurando ali, nós vamos olhando aqui. Glórias a Deus. Te convido também nesse momento para junto conosco estar abrindo seu coração para o louvor ao Senhor. Pastor, de que forma nós podemos louvar? Existem muitas maneiras de você louvar ao Senhor. Demonstre ao Senhor que você está feliz por você estar saudável, ou até mesmo porque você está passando por uma luta. Também agradeça ao Senhor, porque Ele não vai delegar uma tarefa para covardes, para aqueles que se esquivam, aqueles que não querem enfrentar nada nesse mundo. O próprio Senhor Jesus falou que na vida tereis tribulações, no mundo tereis aflições. Então, se você está passando por um problema, dê glória a Deus. E Ele vai fazer com que esse problema desapareça da sua vida. E Ele vai fazer com que você glorifique o nome dEle. Aleluia. Porque o que Deus espera de nós, o que Ele quer de nós, esse louvor, Ele quer... E o louvor não é somente cantar, o louvor é também glorificar o nome do Senhor. E se você está com um problema, Ele quer resolver o teu problema para que você o glorifique, para que você diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos estar cantando. É hora de agradecer. Ações de graça, né? A maioria sabe o que é ações de graça, né? Ações de graça a gente determina um período de sempre ajudar na obra de Deus, levantar alguma oferta, alguma coisa assim diferente. Todas as denominações fazem isso durante o ano, né? E isso é maravilhoso quando você pode fazer. Deus não cobra nada de ninguém, Deus não exige nada de ninguém, mas é uma das ordenanças dele que nós sejamos contribuintes, que nós também colaboramos com a obra dele, de uma forma ou de outra. Então, ou cantando, ou louvando, ou pregando, ou até mesmo ajudando muitas vezes no que diz respeito ao efetivo, que seria a contribuição. Vamos lá. Hora de agradecer a colheita que Deus nos deu, trazer perante o altar e aos deveros dizer: muito obrigado, meu Pai. Vamos todos hoje dizer: esta
Deus, né? Então, alguns pensam que o dízimo não precisa ser dado. Não, o dízimo não é que o dízimo seja algo a respeito da salvação, mas é algo para que você seja abençoado e que você seja próspero. E quando nós falamos em abençoado, nós sempre temos que sair a partir de uma premissa de que se nós cremos em Deus, nós temos que acreditar em bênçãos. Como nós acreditamos em bênçãos, existem as maldições. E quando nós somos fiéis com as nossas ofertas, nossos dízimos na casa de Deus, e aqui eu falo que cada um deve contribuir na sua congregação, onde está congregando. Muitos se preocupam, mas a gente está contribuindo lá e a igreja está fazendo isso, o pessoal está fazendo aquilo, a diretoria está fazendo... Não se preocupe com isso. Isso não é problema teu. Isso é problema deles. O teu problema é você ser fiel com Deus, porque a tua parte você entrega para Deus. Como é que você entrega para Deus? Não, mas eu estou entregando para os homens. Não, você está entregando para Deus, porque você está levando o teu sacrifício, está levando a tua oferta, o teu dízimo para a casa do tesouro. O que eles fizerem lá, o problema é deles, eles que vão responder, eles que vão pagar, eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Então seja fiel. E você vai ver se Deus realmente não cumpre aquilo que Ele promete ali no livro, onde nos explica direitinho a respeito do dízimo, que é o livro de Malaquias. Ele diz, faça prova de mim para ver se eu não vou abrir as portas, não vou abrir as janelas do céu. E as bênçãos vão fluir sobre você. Faça essa prova, depois você vai testemunhar, tenho certeza disso. Aleluia. Talentos. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar, seja ele no louvor, no pregar, na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração, Jesus na hora certa, a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento, em Jesus vai encontrar. Vem logo, meu irmão, vamos evangelizar, que Cristo está falando nessa hora com você. Tu és o escolhido e o Espírito Santo irá te fortalecer. Comece hoje mesmo e não olhe para trás. Existe muita gente precisando de você. A unção e o poder, busque em Jesus agora, Ele irá te conceder. Amém? Glória a Deus. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus na hora certa, Ele vai te responder. E você vai passar a entender. Missionário, converse um pouco com os nossos internautas, que eu preciso me localizar aqui com um documento. Quero pesquisar aqui se alguém fez um pedido aqui. Eu vou ficar aqui do teu lado. Glória a Deus. Porque nós pedimos que alguém poderia sugerir um tema para o estudo da palavra. Vamos ver se alguém sugeriu algum tema aqui. Eu vou dar uma olhadinha rapidinho enquanto você conversa com nós. Muito bem. Glória a Deus. Esse último hino é um hino muito bom. Deus tem dado para nós várias letras de hinos em momentos de muitas lutas, de muitas dificuldades. Muitas vezes as pessoas diziam para nós, mas deve ser fácil fazer um hino. Vai ver que é fácil, porque no momento que você está fazendo o hino, o inimigo coloca tudo quanto é coisa difícil, lutas, dificuldades, e não é fácil, não é fácil. Mas Deus é muito bom. Ele quer que você se coloque à disposição dele e ele faz a obra acontecer, ele faz a coisa acontecer. Se a gente se colocar nas mãos de Deus,
e deixar Ele trabalhar em nossa vida, nós vamos ser felizes. Nós vamos ser felizes, com certeza. Porque Deus é um Deus bom, é um Deus que quer fazer as coisas boas por nós. E o que Ele faz sempre é grande. É muito grande o que Deus faz por nós. Nós que muitas vezes não acreditamos que as coisas que Deus faz, que pode acontecer. Mas Deus não segura sua mão fechada. A sua mão está sempre aberta em nossa direção. E basta nós buscar a presença dEle e Ele vai nos orientar, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos corrigir, que isso é o mais importante, deixar Deus corrigir a nossa vida, para nós poder acertar e andar na presença do Senhor. Como é bom quando nós conseguimos dar essa liberdade para Deus corrigir a nossa vida, fazer uma correção. Porque daí nós podemos acertar as coisas e ficar na presença do Senhor. É isso aí, pastor? É isso aí. Muito bem, então nós queremos aqui já estar saudando as pessoas que acessaram essa live até o momento. Né? Então está conosco aqui o Jonas Miller, também a Renita Miller, né? E ela disse boas noites. Boa noite. Que Deus bendiga a todos vocês, queridos e amados irmãos argentinos. Também a Rafael Klaus, o Frei, né? Altair Karpinski, a Elenir Fiedler Nita e a Iris Lovani Yankee. E assim que vão aparecendo aqui, nós já vamos estar divulgando também os demais aqui. Já está aparecendo aqui também conosco o João Carlos Pinheiro. Grande abraço ao irmão João Carlos Pinheiro aqui. Eu coloquei aqui para focar missionário aqui e me tirei do ângulo. Grande abraço então a esses nossos queridos irmãos. A Cauana Schiller também nos assistindo, a Ilone Bloch nos assistindo, Deus abençoe. Também a Viviane aqui, né? Vamos ver aqui quem mais. Opa, me fugiu aqui. Vamos lá. Aos poucos nós vamos aprendendo a lidar com essa coisa aí. A missionária vai me ajudar daqui a pouco, ela vai conseguir localizar lá e vai me passar aqui. Muito bem. Então, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês que estão nos assistindo. E como eu sugeri uma hora antes de começar o vídeo, que alguém poderia sugerir um tema para o estudo, ninguém sugeriu. E eu disse que alguma coisa relacionada a mandamentos, ordenanças. E como não tem surgido, nós vamos, então, aqui também, conosco o Valdir Rezel, né? Deus abençoe. Nós vamos estar então passando imediatamente para a leitura da palavra e vamos direto aos mandamentos de Deus. Então, não temos sugestão, eu sugeri em cima desse tema, eu nem abri a Bíblia ainda, mas vamos achar alguma coisa, vamos direto ao original, né, dos mandamentos de Deus. Muito bem. Vamos para o livro de Êxodo. Êxodo. Por que Êxodo, pastor? Porque Êxodo é o livro que nos narra a história, a trajetória do povo de Israel quando saiu da terra do Egito. Não sei se eu preguei sobre isso há 2-3 semanas atrás, mas não tem problema não, tá? A Bíblia ela sempre nos traz uma nova mensagem. Eu vou ler o texto todo. Para depois nos meditarmos por versículos. Amém? Espero que você tenha paciência para nos assistir. Tire esse tempo para Deus. Não sou de expert aqui, mas o Espírito Santo nos ilumina e a gente tem
conseguido trazer muitos estudos a respeito da palavra que até então ficam, às vezes, meio que camuflados, ficam meio que de lado. Parece que às vezes pessoas têm dificuldade de entrar nessas áreas. E estamos escrevendo de novo, né? Já escrevemos um livro, estamos escrevendo de novo. E vamos ver se lançamos ou não o livro, mas eu escrevo porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de meditar. Então fico, às vezes, horas da madrugada aí, estudando, pesquisando, porque não podemos também falar qualquer coisa, porque isso aqui é algo sério, é a respeito da palavra de Deus. Então nos diz ali no capítulo 20 de Êxodo, foi logo naquele período em que o povo já tinha visto tanta coisa maravilhosa acontecer, tantas bênçãos, tantos milagres, depois das 10 pragas ali do Egito. Eles tiveram aquele milagre de passar pelo mar em seco, e isso a pé, alguns a pé, outros, enfim. Tiveram aquele milagre das codornizes, tiveram o milagre do maná, tiveram o milagre da água saindo da rocha. Então, Deus sempre providenciou sinais, maravilhas, prodígios para aquele povo. E lá adiante, quando esse povo começou novamente a se rebelar, como é de costume da humanidade. Às vezes tem uma pessoa que se converte a Deus. E ele diz, não, mas eu aceito Deus numa hora de dificuldade. Numa hora difícil, as pessoas aceitam Deus. Principalmente quando tem alguém que está acamado, quando tem alguém que está acometido de uma enfermidade. Essas pessoas dizem, não, mas se essa pessoa se curar, eu vou servir a Deus. Passado aquele momento, aquela pessoa é curada, aquela pessoa é abençoada, aquela pessoa esquece que é servir a Deus. Porque servir a Deus é aceitar a sua palavra, isso é servir a Deus. Porque no simples fato de você aceitar a palavra de Deus, você começa a trabalhar para Deus. Porque você começa a dar o teu testemunho de cristão. Você começa a dar o teu testemunho de filho de Deus. Então é muito importante isso na vida de uma pessoa. Mas nós não podemos fazer como aqueles 9 leprosos. Porque eram 10, né, o total. Mas daqueles 10, somente um voltou. Poderíamos pregar sobre os 10 leprosos? É fácil, mas isso todos os pastores pregam sobre isso. Por quê? Porque lá eles não vão entrar nas áreas que nós vamos entrar hoje aqui. Porque nós não podemos nos acovardar. Porque a própria palavra diz, os tímidos, os covardes, os medrosos, os mentirosos, os beberões, enfim, esses não herdarão o reino de Deus. Então, se nós queremos pregar a palavra de Deus, nós vamos ter que enfrentar o que aqui está e vamos ter que ter um esforço em nossa vida, no nosso cotidiano, para nós vivermos a palavra de Deus. E alguém diz, mas pastor, você acabou de falar que vai ler o livro de Êxodo, que é lá do Antigo Testamento. Tá? E nós vivemos hoje no Novo Testamento. Nós vivemos no Evangelho do Senhor. No Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Antigo Testamento era composto de leis, todos. Eu já fiz com que quem me ouve, quem me assiste, já entendesse essa parte. A lei serviu para nós de aio até nós chegarmos a Cristo. A partir daquele momento, nossa vida é baseada no Evangelho de Cristo. Mas tem um porém. Daquelas leis, eram 3. Eu sempre coloco elas em tríplice. Uma evidência tríplice, né? Seria a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei moral é essa que nós vamos ler agora. E essa, Deus pediu para que Moisés a colocasse na arca. Não confunda com a arca de Noé, por favor, né? Na arca do concerto. Na arca do concerto. Deus pediu para que Moisés, ele protegesse essa lei.
E foi o que Moisés fez. Ele guardou essas tábuas dentro da arca do concerto. E essa arca foi conduzida por o povo de Deus na sequência do êxodo ali, até chegar na terra prometida, depois cuidado por, vamos dizer assim, liderado por Josué. E ela tem uma validade perpétua. Então, para nós vermos, para que tenhamos uma facilidade de entendermos essa questão. Mas vamos à leitura. Amém? Glória a Deus. Então diz assim, os 10 mandamentos, que eram as 2 tábuas, escritas com os dedos de Deus. As outras leis, olha, eu já voltei de novo para comentar, mas vou comentar assim. As outras leis, elas não foram escritas pelo dedo de Deus. Foram leis repassadas por Deus para Moisés, para o povo daquela época. Mas essas leis aqui são leis perpétuas, que não perderam a sua validade. Porque as leis cerimoniais perderam sua validade. Ninguém mais hoje precisa fazer sacrifício de sangue para pagar pecado, enfim. Todos sabemos disso, né? Então a lei civil também, aquele negócio, aquelas vestimentas que muitos pregam por aí, eram leis cerimoniais. Eu estou falando aqui da lei moral, os 10 mandamentos. Tá? Então diz assim, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito, preste atenção, a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas esse guardar não é para guardar numa gaveta lá, né? Deixar guardar. O guardar é guardar no coração e obedecer e praticar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, os deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas, e as tuas vacas
em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profana-lo-ás. Profana-lo-ás. Não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Até aqui a palavra do Senhor. Se você é inteligente e captou, rapidinho você vai dizer assim, pastor, mas você disse que são os mandamentos que têm validade perpétua. Sim. Até o versículo 17. Dali para diante encaixam-se sacrifícios. Dali para diante começa a ser colocado alguns sacrifícios que foram abolidos. Porque ele começa a falar aqui sobre holocaustos, ofertas pacíficas das ovelhas, das vacas, né? Enfim. Mas até o 17 são as leis morais que têm como nomenclatura tradicional os 10 mandamentos. Então, nós vamos nos ater aos 17 versículos primeiros, para nós estudarmos essa palavra, para nós meditarmos nessa palavra e poder compreender essa palavra, entender essa palavra, e nós vamos aos poucos, nós vamos ver por que nós vivemos tantas dificuldades nesse mundo, onde poderíamos gozar do bom e do melhor, porque Deus nos prometeu uma terra que emana leite e mel. É verdade, e está aí. Porém, quando nós desobedecemos, nós não somos dignos. Nós não somos dignos de receber todas essas bênçãos que Deus nos promete. Porque nós ofendemos a Deus. Nós machucamos a sua honra. E às vezes por sermos mal ensinados. Ou às vezes porque no passado alguém mudou esses textos. Sem ordem alguma. Porque por Jesus eles não foram mudados. Eles permaneceram. Por Jesus permaneceu os mandamentos. E aí Jesus faz um novo mandamento, mas nesse novo mandamento estão incluídos os mandamentos de Deus. Um Novo Testamento, perdão. Quando Jesus faz um Novo Testamento, ele inclui esses mandamentos. E a pergunta repetitiva de minha parte, mas para que haja um discernimento, um entendimento da tua parte, querido e amado, é: se Jesus fez o testamento, e ele como homem aqui em carne morreu, embora ele tenha ressuscitado, ele não ficou aqui, ele ascendeu ao céu. Ele não mais mexeu nesse mandamento, nesse testamento. E todos nós sabemos que muitas leis civis de hoje, elas são baseadas em textos bíblicos ou na Bíblia. Então, por isso, quando você faz um testamento com alguém, quando você chega a uma certa idade, você quer deixar alguma herança diferenciada para um, para outro, né? Você faz um testamento. E quem muda esse testamento? Ninguém muda. Simplesmente o advogado depois pega, toma conta disso e entrega ao juiz, e é determinado, e assim se faz. Então, o testamento de Jesus, ninguém pode mudar. Ninguém tem autonomia, autoridade para mudar o testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem poderá mudar? Somente Ele, quando Ele vier buscar a sua igreja, e aí Ele deixar uma nova mensagem para nós, aí é diferente. Aí nós podemos até, de repente, aceitar. Aceitar não, deveremos aceitar, porque Ele é Jesus. Mas até então, não existe homem, nenhum homem é autorizado a mexer ou tratar do testamento de Jesus. Vai ter que ser cumprido aquilo que Ele deixou
como testamento. Vocês perceberam como é importante? Em testamento não se mexe. E o testamento, o Novo Testamento é isso, que nós não podemos mexer. E nós temos que obedecer, nós temos que tratar. E terá um juiz que fará com que nós cumpramos. E como é que você quer chegar diante desse juiz? Você vai querer trancar o pé com ele? Você quer levar a tua vida dissoluta aí, de qualquer forma? E depois vai chegar diante dele e dizer, não, mas eu achei que não era para tanto. Não tem perdão para isso. Aí já se foi. Alguém pode dizer, não, mas Jesus perdoou. Para aí, perdoa em vida, porque você tem que confessar com os teus lábios. Aquela passagem que se lê lá no período de Páscoa, né, que quando Jesus foi crucificado, porque aí o ladrão estava do lado dele, e Jesus perdoou o ladrão. Ele perdoou o ladrão. Mas lembram-se que tinha 2, e foi a um que ele perdoou. Hoje você estará comigo no paraíso. Por quê? Se tinha 2, por que ele disse hoje você? Porque um, ainda em vida, reconheceu. Ele disse, eu sou culpado, eu mereço pelo que eu estou passando, mas esse que não faz nada a ninguém, se referindo a Jesus, só fez coisas boas, por que ele precisa morrer morte de cruz? Então Jesus viu que ele confessou o pecado dele, que ele estava arrependido e que realmente o que estava acontecendo ali era algo que estava fora do nosso entendimento. Mas Jesus, como ele é Jesus, aquele homem se dirigiu a ele dizendo, ele é inocente. Ele confessou o pecado dele, o que nós devemos fazer. Confessar os nossos pecados. Mas não basta confessar e seguir pecando. Aí de nada adianta. Né? Isso é a mesma coisa que você botar água num balde furado. Aí não vai ter problema, não vai ter jeito, né? Você vai botar em cima e vai sair lá embaixo. Então não resolve nada. É chover no molhado, como diz o ditado. E assim é quando você confessa teus pecados, mas você segue pecando. Então você precisa confessar e parar de pecar. E parar de pecar premeditadamente, porque pecar você vai pecar, porque você não vai deixar de ser humano. E o ser humano, seja ele lá um pastor, padre, bispo, papa, o que for, ele vai continuar cometendo pecados, mesmo que às vezes são pecados assim que acontecem de uma maneira que às vezes você nem se deu em conta, mas quando você viu, você já pecou. Então, esses pecados não são perdoados, sim, mas você viver no pecado, né? Aquele pecado que você sabe que é pecado, então, daí já não resta, como diz a própria Bíblia, aí já não resta mais o perdão. Por quê? Porque você está pecando de uma forma assim, que você está sabendo que você está em pecados. Mas vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, Deus falou. Ele falou para Moisés e escreveu nas tábuas, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É verdade ou não é? Conhecemos a história ou não? O povo foi tirado do Egito ou não foi? Nós sabemos toda a história, nós conhecemos a história é verdadeira, ela não é algo contado como algo assim, uma ficção, não. A história é verdadeira e não tem, ninguém vai contestar essa história, porque ela aconteceu. Sabemos que primeiro José entrou lá no Egito, passou um tempo e depois deu todas aquelas, nós conhecemos, deu os problemas lá das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e daí José interpretou o sonho ao faraó, o faraó colocou ele como governador, ele foi um homem muito honrado lá, e quando, lá em determinado momento, bateu a fome em todas as outras nações, lá tinha o alimento. Por quê? Porque tinha um filho de Deus, um israelita, chamado José, que tinha feito reservas, colocou esse pensamento na cabeça das demais autoridades lá, e eles
se precaveram e eles formaram ali um depósito e eles tinham comida. E aí foi quando entrou esse povo de Israel para a terra do Egito. Ali foram 72 almas, se não me engano, que entraram ali naquele momento, né? Na terra do Egito. E com o passar do tempo, eles foram se multiplicando, mas eles eram escravos de Faraó. Eles eram escravizados por Faraó. Faraó tinha os hebreus, os israelitas, como escravos. Bom, você já sabe o que é escravo. É encabrestado. Assim como muita gente é encabrestado hoje por potestades e principados e pensa que é feliz, né? Muitos estão encabrestados aí, estão sorrindo, estão felizes, porque eles não conseguem se desapegar, eles não conseguem romper essa corrente, esse laço, porque eles pensam que se eles largarem esse cabresto, eles vão passar fome. E então esse povo estava escravizado lá. E foi Moisés então tirar esse povo hebreu, esse povo israelita da terra do Egito, tirando eles de lá da escravidão e levando para a terra prometida. Isso é a mesma coisa, hoje poderia se fazer um comparativo, nós tirarmos as pessoas do mundo em que vivem, né, um mundo corrupto, e convencê-los a virem para Deus e andarem em conformidade com os ensinamentos de Deus para serem abençoados. E era exatamente isso que Deus providenciou através de Moisés fazer com aquele povo. Mas vamos adiante, porque não é sobre isso que nós estamos falando hoje, nós estamos falando sobre os mandamentos em si. Então, em determinado momento, como já falamos aqui, eles chegaram lá naquele Monte Sinai, onde Moisés então subiu para receber esses mandamentos, essas tábuas, com essas ordenanças, esses mandamentos. E quando ele desce do monte, quando ele desce e se depara com o povo israelita que novamente tinham se corrompido e tinham feito ali uma imagem de ouro, ali fizeram um bezerro de ouro para idolatrá-lo. Alguém diz, não, mas eu tenho, mas eu não vou idolatrar. Não, não é assim que funciona. Uma vez que você tem alguma coisa, você tem porque você dá valor. Você deu valor, você está idolatrando, você está adorando. De uma forma ou outra você está colocando teus olhos nesse objeto. E era o que eles fizeram. Aí Moisés irado, quebrou as tábuas. Mas depois, misericordiosamente, Deus as escreveu outra vez e colocou nas mãos dele. E daí ele passa esses mandamentos, esses ensinamentos. E não sei por quê que alguns mudaram, reduziram esses mandamentos aqui. Eles tiraram da onde para mudar? Se na Bíblia, tanto no livro de Êxodo como lá em Deuteronômio, eles são iguais. Quer dizer, se aqui for escrito por Moisés, no Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, é porque é verídico. Então, ninguém poderia mudar esses mandamentos. Assim como eu falei que não poderia mudar o Testamento, também não pode mudar isso aqui. A história é a história. Os mandamentos são os mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles precisam serem lidos e ensinados como tal, como foram ensinados, como eles foram explanados, como eles, para que haja um discernimento. E então alguns meio que passaram por cima ali, encurtaram, né? Muito fácil dizer poucas palavras aqui que vai mais rápido, né? Então eu sei que quando a gente era jovem nós participamos de um tal de que chamavam doutrina, catecismo, não sei o que era, e era tão fácil decorar os 10 mandamentos. Só que isso aqui, se vai decorar isso aqui, já é um pouco maior, né? É um pouco maior, então não tem que decorar, tu tem que saber eles e obedecê-los. Então
Tu tinha que decorar isso. Isso também foi inventado, porque isso não consta na Bíblia. Então, mas os mandamentos constam. Tá? Consta de que forma? Não terás outros deuses diante de mim. Lição número 1. Não tenha outro Deus diante de... não faça outro Deus diante de Deus Pai Todo-Poderoso, ou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são um, na verdade, e o Espírito Santo, mas personificados, como se diz, de uma forma diferente, porque Deus é Pai, Jesus é Filho e o Espírito Santo, né? São os três, mas os três estão juntos. Os três andam juntos. Então, se você só pode adorar a um, você só pode ter um. Mas, como eu vou repetir, Deus Pai e Deus Filho. Mas o importante é saber que ninguém chega a Deus Pai a não ser por intermédio do Filho, que para isso nós teríamos que fazer outra lição, fazermos um outro estudo, que quando Deus outorga a Jesus Cristo todo poder e autoridade, tanto no céu como na terra. Aqui Jesus não tinha vindo na terra ainda. Aqui Jesus ainda estava junto do Pai. Ele não tinha nascido em carne e osso. Ele ainda estava junto do Pai. Então ele disse, não terás outros deuses diante de mim. E aí ele faz um chamado e uma admoestação muito forte, daria para se dizer uma exortação. Não farás para ti imagem de escultura. Não fazer imagem de escultura. Nem alguma semelhança. Cuidado. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. O que quer dizer isso? Que não se pode fazer imagem de escultura de forma alguma. Nem do que há lá em cima no céu. E o que há lá no céu? Quem está no céu? Você acredita que Jesus ressuscitou e que Ele está no céu, que Ele está à destra do Pai, que Ele está à direita do Pai, que Ele está intercedendo por nós, que Ele está lá? Com certeza que sim. Então, não aceite que alguém venha te vender, te oferecer uma imagem de Jesus, porque se você estiver fazendo isso, você está contrariando o mandamento de Deus. Até porque se ele te vender alguma coisa, ela é falsa, ela não é verídica. E quando não é verídico, é falso, é mentira. E quando é mentira, provém de Satanás. Porque ele, Satanás, é o criador da mentira. Deus não criou a mentira. Satanás, ele sim é o pai da mentira. Então, se alguém vai te mostrar um Jesus de olhos azuis, cabelo longo, enfim, você sabe que isso é uma pintura, é uma imaginação de um homem que não condiz com a realidade, portanto, é mentira. Se é mentira, é pecado. Por quê? Jesus nasceu na Europa? Não. Ele é europeu? Não. Então, já podemos saber de antemão que Jesus não era esse homem dos olhos azuis, né? E tampouco cabeludo, né? É algo, uma imaginação, e foi desenhado então por um artista aí, que desenhou ele, mas nós não podemos aceitar de tê-lo como uma imagem a quem nós vamos olhar. Jesus você precisa imaginar. Eu tenho dito muitas vezes, se você não tem outro jeito de imaginar Jesus, converta-te a Jesus, limpa teu coração, confessa teus pecados, arrepende dos teus pecados e vai e olha no espelho. Tá? É assim que nós temos que ver Jesus. Nós temos que ver Jesus em nós, nós temos que ver Jesus como alguém que está em nós. Porque é assim que ele nos ensinou. Ele disse, se vós estáis em mim, estáis limpos. Se vós estáis limpos, estáis em mim. E ele, depois quando ele dá uma outra ordenança, que nós poderíamos falar sobre isso hoje, mas hoje vamos nos ater aqui aos mandamentos, quando ele dá a instrução sobre a ceia,
até surge uma discussão entre aqueles hipócritas lá, os fariseus, enfim, que diziam, como ele vem falar ali que ele é o pão que desceu do céu, e ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não está em mim, eu não estou nele. Para ver que tem que se estudar a palavra de Deus para chegar ao conhecimento e ao entendimento e não fazer diferente do que ele ensinou. Como eu já disse, não vamos estudar isso, mas os elementos da ceia, por exemplo, é pão e vinho. Por que vamos inventar outra coisa? É assim que ele ensinou. Se nós inventarmos outra coisa, é mentira, é falsidade. Nós não estamos sendo leais, nós não estamos tendo fidelidade para com ele. Como aqui. Então não vamos exibir uma imagem que não é do Senhor Jesus. Ela é uma imagem criada por um homem. Então, porque nós poderíamos colocar ele como uma pessoa morena, um mulato, um pardo, um negro, um branquela, seja lá, de qualquer cor. Então você cada um tem a cor da sua pele, faça o que eu disse. Arrependa dos teus pecados, limpe o teu coração, confessa os teus pecados. Faça um pacto com Jesus, um trato, diz, olha, eu vou ao máximo tentar de não pecar, mesmo que a gente sabe que vai pecar de uma forma ou de outra, mas não vou viver no pecado, vamos dizer assim, e vai e te contempla no espelho. E aí ele segue dizendo, nem o que tem embaixo na terra, não faça imagem de nada que tem na terra. O que tem na terra? Essa é boa, né? Por isso que eu disse que muitos desviam dessa palavra porque eles não querem entrar no mérito. Ah, se eu vou falar isso eu vou perder um amigo. Não, eu não vou perder um amigo porque eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu sou pastor, eu preciso pregar a palavra de Deus. Na terra, então, são todos aqueles outros que é feito imagens aí colocado muitas vezes, né, em ambientes, em casas, que são pessoas que estão na terra. Ou você acha que mais alguém subiu ao céu? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus, a primícia da ressurreição. E que ninguém mais subiu ao céu. As demais pessoas estão na terra. Elas estão esperando o grande dia. Elas estão esperando a volta de Cristo, quando ele buscar a sua igreja, onde a palavra nos ensina que primeiro os mortos ressuscitarão. E depois, os que estão vivos serão transformados. Então, quando alguém muitas vezes para te consolar vai dizer assim, não, mas morrer, todo mundo tem que morrer e vai morrer. Também é uma mentira, de certa forma, porque vai haver uma geração que não vai passar pela morte. A não ser que você não acredite em Cristo, que você não crê naquilo que está na palavra de Deus, que está na Bíblia Sagrada. Eu tenho escutado várias denominações cristãs e não gosto, às vezes, nem de falar o nome, mas praticamente todas elas confessam a mesma coisa, que Jesus virá buscar a sua igreja. E quando ele virá, os mortos ressuscitarão. Meu irmão, o padre prega, o pastor prega, o reverendo prega, o bispo prega, todos pregam essa mesma pregação, que quando Jesus voltar buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão. Então como é que você pode pegar e fazer uma imagem de alguém que está morto e pedir que este interfira ou vá pleitear alguma coisa diante de Deus? Vamos falar um linguajar bem coloquial, né? Não, ele não vai poder buscar nada diante de Deus por você. Por quê? Porque ele está morto. E ele só vai ressuscitar quando Jesus voltar, porque o único que ressuscitou e está vivo é Jesus. Os demais estão esperando pela volta de Cristo, para que, quando ele voltar, ressuscite. Então, não adianta você
se dirigir a eles em petições, orações, porque não vai resolver nada. Isso é o que a Bíblia ensina. E por que os homens precisam distorcer a Bíblia? Por que precisam distorcer? Por que precisam abominar a palavra de Deus, criando outras doutrinas? Porque isso sim é doutrina, isso é um ensinamento da parte de Deus, para que nós entendamos. Então ele diz, nem o que está embaixo da terra, o que está na terra? São os homens, né? Agora também fala aqui, nem embaixo das águas, debaixo da terra. Tá? Então, nós não podemos fazer imagens, escultura de nada e não podemos nos reverenciar a elas e muito pouco idolatrar e muito menos nos dirigir em oração, porque tem só um intercessor. E aí eu pergunto de novo, o teu líder espiritual, repito, seja ele da denominação religiosa que for, ele não diz a mesma coisa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Com certeza você tem escutado e eles têm dito isso. Porque eu escuto. Eu preciso escutar para ver o que eles falam. Para que eu possa te ajudar. Para que eu possa agregar alguma coisa no teu conhecimento, no teu entendimento, e para que você possa alcançar a salvação. Então, todos pregam a mesma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, não perca tempo de rezar, orar para outra personagem, um objeto, qualquer coisa, pensando que aquele lá está podendo te ajudar em alguma coisa, porque não pode. Ou a Bíblia é falsa? Alguém acredita que a Bíblia seja falsa? Eu não. Eu acredito na veracidade dessa palavra. E se existe um ensinamento, é pela Bíblia. Repito, a Bíblia foi antes de qualquer denominação religiosa. A Bíblia existiu antes. Então, a única maneira de você encontrar ou agregar alguma coisa na tua crença, na tua fé, é através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Não há uma outra maneira de você buscar esse entendimento. Não creio porque as denominações mudaram muito. Elas abominaram muito a palavra de Deus. Elas misturaram muita coisa. Eles fizeram muitas emendas. Emenda se faz a Constituição, que nem os políticos ali, esses corruptos fazem. Nossa emenda à Constituição tem mais de 200 emendas. Está virada em varanda e emenda e mais remendos e mais umas coisas. Mas na palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Jesus Cristo ensina a verdade. Devemos amar e segui-la, é o dever de toda a humanidade. Casualmente nós cantamos hoje, né? Então, vê como as coisas são espirituais, são temáticas. Nem pensamos que, por causa disso que nós ia estar cantando, mas a palavra de Deus é perfeita. Então diz assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Chegamos num outro ponto, né? Que ninguém quer tocar. Mas se você quer ser pastor, ou você tem um chamado para ser pastor, você tem essa incumbência, não te acovarda, fala. É muito sucinta essa palavra. Porque eu, o Senhor teu Deus, Deus falando, sou um Deus zeloso. Todo mundo sabe o que é ser um Deus zeloso. Agora, vírgula, que visito a maldade dos pais. A maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pesado. Você pode dizer, mas é pesado isso aí, pastor. É pesado, mas é mandamento. É um ensinamento. É uma lição.
é uma orientação. Ah, pastor, mas então não adianta eu ser fielzinho se meu pai não obedeceu, se meu avô não obedeceu, meu bisavô não obedeceu, meu tataravô não obedeceu. Ali que está o segredo do sucesso espiritual diante de Deus. Porque o momento em que você se converte a Jesus, você recebe a Jesus no seu coração, você corta esse elo. Se existe alguma maldade, você corta. Mas é o momento de você professar a tua fé e você aceitar Jesus como Senhor da sua vida. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. É essa dificuldade das pessoas entenderem de que elas precisam se converter para cortar esse elo que as liga às maldições do passado. Porque aqui é o próprio Senhor dizendo: eu sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Perceberam? Me aborrecem no quê? Desobedecendo isso que nós acabamos de falar, os mandamentos. Ah, mas não sei, isso já aconteceu no passado, aconteceu com meus pais, aconteceu com meus avós. Claro, é hereditário e vai continuar acontecendo se você não cortar. Você quer ficar no Egito? Você quer ficar sendo escravo? Você quer ficar no cabresto de Faraó? Se você tomar uma decisão e se libertar, isso aqui cai por terra. Por quê? Porque o versículo seguinte, Deus, ele complementa a frase dizendo assim: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E ele já diz: olha, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Ou poderíamos dizer aqui, aqueles que não obedecem, aqueles que não me ouvem, aqueles que não aceitam esses mandamentos. Mas eu faço misericórdia em milhares de gerações daqueles que me obedecem. Obedecem os meus mandamentos. Ali está o segredo do convertimento. Por que nós lutamos para que você aceite Jesus como Senhor da sua vida e largue do teu costume, da tradição, do teu pai, da tua mãe, dos passados? Não, a salvação é individual. Por isso que é cortada a corrente. Porque ali você corta a corrente, a partir daquele momento a culpa não é mais atribuída a ti. Porque você aceitou o Senhor como o teu Salvador. Aí você começa a ter uma vida nova. Por isso a Bíblia nos ensina que você passa a ser um novo homem. Você passa a nascer de novo. Quer dizer, se teu pai escolheu um outro caminho, teu avô escolheu um outro caminho, o problema é dele, porque a salvação é individual. A inteligência é dada para cada um de nós. O livre-arbítrio que a Bíblia nos dá, nos fala, alguém vai dizer, mas onde é que está escrito? Não, o livre-arbítrio no sentido de que você pode escolher o que você quiser. Não está escrito a palavra aqui, Deus deu o livre-arbítrio. Não, está escrito aqui que se nós não quisermos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, não precisamos. Se nós quisermos continuar idolatrando a outros deuses, a imagem, a escultura, podemos continuar. Isso, a escolha é de cada um. E até devemos nós respeitar, mas temos por obrigação de explicar, de exortar, de admoestar de que isso está errado, porque vem contrariando a palavra de Deus, contrariando os mandamentos de Deus. Palavra difícil, né? O pastor vai perder a audiência porque fala sobre isso. Não tem problema. Eu tenho que falar. Quem quer ouvir, ouça o que o Espírito tem a dizer. O Espírito Santo de Deus tem a ensinar. Então, não vamos deixar que a maldição dos nossos antepassados venham agir
em nossas vidas, nossos filhos, dos nossos netos, nossos bisnetos. Vamos cortar de imediato essa corrente, vamos nos converter a Jesus, aceitar Jesus como Senhor da nossa vida, passar a obedecer os seus mandamentos e a passar a obedecer a Bíblia, a palavra de Deus, e não as denominações. Não as denominações. Porque as denominações perverteram a palavra de Deus. Como eu falei, eles criam subterfúgios. Como eu falei antes, ao invés de um batismo, eles criam uma primeira comunhão. Onde é que está escrito na Bíblia? Isso não é bíblico. Ao invés de um batismo, eles criam lá um... Como é que é, missionário? Aquele outro negócio lá. A crisma. Isso não está escrito. Porque... E até igrejas que se dizem... Igreja no sentido... Mas denominações que se dizem evangélicas também fazem isso. Abominam a palavra de Deus porque não está escrito em lugar nenhum. O nascer de novo é por você. E quando você sentir que você está crendo na palavra, está crendo em Jesus, está crendo nos acontecimentos e do que virá a acontecer. Então você faz a sua profissão de fé e não existe essa história de tem que batizar o nenê porque daí depois ele faz a comunhão, faz crisma. Não, essas etapas não existem na Bíblia. Se alguém me mostrar aqui, eu não prego. Me mostre na Bíblia onde está escrito que existe essas etapas, esses eventos, né, essas celebrações. Não, isso não existe. Existe o nascimento, a apresentação da criança e depois o batismo. E o batismo, para ser batizado, você tem que crer. Você tem que professar. Você tem que confessar seus pecados, né? O estudo aquele que eu tenho feito sobre o batismo, eu cito 30 versículos da Bíblia, onde cada vez que fala em batismo, exige alguma coisa do candidato. O que você vai exigir de uma criança? Nada. Ela não tem condições de assumir nada, de responder por nada. Porque a salvação é individual. Então há um contraditório muito grande nesse sentido. E é perversão, porque a palavra está aqui. E não há uma outra orientação para nós, ensinadores, pregadores, a não ser a palavra de Deus. Vamos adiante. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Não precisamos explicar muito a respeito, né? Não tomar o nome do Senhor em vão. Isso também exige de nós que nós tomarem o nome do Senhor em vão, quer dizer, você simplesmente citar o nome de Deus em circunstâncias muitas vezes que não contribuem em nada. Isso não quer dizer que você não pode dizer glória a Deus. Se você disser 20, 30, 50 vezes por dia glória a Deus, ele vai aceitar como louvor. Agora, tomar o nome de Deus em vão, num outro sentido, aí é pecado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Essa é importante também, né? Essa é interessante. Por que nós estamos desobedecendo? A grande maioria, essa parte aqui. Sim, é o sábado, é o dia que o Senhor determinou para o descanso. Não é o domingo. Porque ele trabalhou 6 dias, né? E no 7º descansou. Mas como nós vivemos no mundo em que nós estamos aqui sim, quase que 100% encabrestados, porque na empresa que nós trabalhamos, de repente, se eu não trabalhar no sábado, me mandam embora, me mandam para casa. Aí tem várias profissões, enfim, que exigem esse trabalho. Então fica um pouco complicado nesse mundo em que nós vivemos. Por isso nós devemos constantemente estar pedindo perdão a Deus. E quem tiver a possibilidade de guardar o sábado, de guardar, porque é sim o sábado que Deus manda guardar. Interessante, não? Mas pastor, então agora você está ligado ao Antigo Testamento? Não,
eu estou dizendo que isso aqui faz parte de um mandamento perpétuo. Como é que eu vou dizer que não é? Esse é o sábado semanal. Além, é lógico, do outro estudo que eu fiz há poucos dias a respeito da Páscoa, que existia também outros sábados naquele período, mas que esses outros sábados hoje não existem, que seriam sábados em que tinha certas celebrações, tinha mais sábado, não era só sábado semanal. Mas aqui ele fala especificamente... Os feriados também. Sim, mas sábados de celebrações. Então aqui ele nos recomenda muito bem que não é o dia de nós trabalharmos. Se bem que dá para a gente entender o seguinte: se a profissão da pessoa é policial, ele vai ter que trabalhar no sábado. Ele, quem sabe, tem que trabalhar no domingo. Então ele também pode pegar como o 7º dia da semana a segunda-feira. Pode pegar como o 7º dia da semana na terça. Pode pegar na quarta, na quinta, depende da profissão. Por quê? Porque nós precisamos pensar dessa forma. Se o médico não atender no sábado, porque aí o próprio Senhor Jesus falou no Evangelho, né? Se teu boi, o teu animal cair lá no poço, onde for no sábado, você não vai lá socorrer ele? Aí que tem que socorrer. Então, nesse sentido, creio eu, como pastor, que eu estudo, procurei entender essa palavra, procurei discernir ela, que cada um poderá ter um dia da semana como um 7º dia, porém, então, dedicado ao Senhor. Mas isso é o que poucos fazem. Muitos pensam no final de semana só para um divertimento, passeio, alguma coisa, e não pensam que o final de semana seria para o descanso e a meditação e o louvor a Deus, e o agradecimento a Deus. Então, pela questão sábado, nós precisamos entender dessa forma, que não cheguei a um outro entendimento. Se alguém tiver um entendimento melhor, eu vou aceitar. Mas, a princípio, eu penso dessa forma. O médico, o enfermeiro, eles não vão poder deixar de trabalhar no sábado. O policial não vai poder deixar de trabalhar. O bombeiro não vai poder deixar de trabalhar. Se tua casa pegar fogo no sábado, vai ter que ter um bombeiro para pagar. Então, ele vai ter que fazer o dia do descanso e o dia dedicado ao Senhor um outro dia da semana. Porque é assim que o mundo nos exige hoje. Mas aqui está escrito, lembra-te do sábado. Então, que esse sábado seja um sábado de descanso. Como eu disse, independente do dia da semana, mas seja um sábado para pararmos, descansarmos e meditarmos na palavra. E é o dia de nós também louvarmos e adorarmos ao Senhor nosso Deus. Independente, então, do dia de semana, porque calendário é outro assunto. Calendário é calendário. E eles foram mudados, né? Por várias vezes. Também trouxe no estudo da Páscoa, né? Sobre a morte e a ressurreição de Cristo, que tem um conflito de ideias. Na Bíblia não. A Bíblia, ela explica muito bem. Então, deixa muito claro como é que aconteceu os fatos, né? Então, essa narrativa de Sexta-feira Santa, ela não está comprovada na Bíblia. E se você for fazer estudo, você vai chegar ao entendimento. Jesus morreu na quarta-feira, foi crucificado na quarta-feira, ressuscitou no domingo, conforme ele disse, e não conforme os homens acabam dizendo. Por quê? Precisamos ter conhecimento de calendários, o gregoriano, né, e o calendário hebraico. Ali a diferença, você já começa a sentir a diferença, e a diferença está no que Jesus mesmo falou a respeito de Jonas lá no Evangelho. Então, não queiram fazer com que a palavra de Jesus seja abolida, ou que a palavra dele seja anulada, ou que
se trata de um mero comentário. Não, Jesus falou. Ele disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, se Jesus falou, ele não é homem para mentir. Ele é Deus. Mesmo que ele venha em carne e osso aqui, mas ele é Deus e ele não mentiria. E daí você pega o estudo bíblico que eu já fiz, que vocês têm a oportunidade de escutar, e você vai entender, você vai compreender e você vai dizer, não, mas exatamente assim. É bem assim que realmente aconteceu. Só basta nós buscarmos dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. Mas vamos em frente, não é esse o estudo hoje. É porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e nós estamos aqui no sábado ainda. Agora vamos para o versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Parece que é uma coisa que teria que ser natural, né? Teria que ser normal honrar o pai e mãe. Mas para muitos não é. Né? Muitos esquecem do pai e a mãe. Saiu das fraldas e já está, né? Enquanto pai e a mãe estão aí sustentando, né? Aí está tudo beleza. Pai e a mãe têm seu valor. Mas depois que criam suas asas, né? Parece que abandonam. E muitos dizem, não, mas eles têm que procurar o melhor para eles. Não é assim. Eles têm que honrar o pai e a mãe. E honrar em tudo. Honrar na presença, honrar ainda na obediência. Mesmo que eles vão casar, eles vão morar à parte, eles vão morar com a sua esposa ou com o seu esposo, vão ter filhos, mas a honra ao pai e à mãe, essa é permanente. Enquanto eles tiverem seus pais e suas mães, precisam honrar seu pai e sua mãe. Para quê? Mas aqui está a promessa de Deus. Para que teus dias se prolonguem na terra. Então você quer ser abençoado? E ainda lá em Deuteronômio, né, nos fala que ainda além disso tem as bênçãos. Né? Mas aqui está sendo um pouquinho mais sucinto. E ele disse assim, ó, eu vou repetir, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Né? Ou que o Senhor teu Deus te dá, tanto faz. Então é maravilhoso nós sabermos que Deus abençoa aqueles que honram seu pai e a sua mãe. Versículo 13, não matarás. Nós vemos que não temos, exceto ocasião de guerra, que nós não temos o poder. Né? Aí entra aquela mesma questão que eu falei antes do sábado, né? Em questão de guerra, aí você, como soldado, você tem que enfrentar a batalha, né? Mas aqui o mandamento é não matarás. Então, não levante, não tente matar ninguém, não mate ninguém, porque é pecado contra Deus. Não adulterarás, isso é importante, né? Não adulterar. Não adultere nada. E aí, esse 14, nós podemos voltar para aquilo que nós falamos lá no 3 e no 4. Ou até mesmo no 5, né? Não adulterar a palavra de Deus. Isso é muito mais importante ainda. Quer dizer, que seria muito mais grave ainda adulterar a palavra de Deus. Como é isso, pastor? Naquilo que eu falei. Criar algo que não está em consonância com a Bíblia. Como eu falei da questão do crisma, a primeira comunhão, aí a questão da ceia. Daí podemos pegar toda a Bíblia, né? Então, não adulterarás. Não adulterar nada. Aqui não é só referente a adultério. O adultério ele acontece em várias áreas da nossa vida. Não é só dos casais, entre esposo e marido. O adultério ele é muito grande. O adultério até mesmo contra Deus. Quando você tem outro Deus diante dele, você está adulterando. Na verdade, você está se prostituindo. Você está colocando alguém antes do noivo. Nós somos a noiva. Mesmo que você se acha, né, o machão, o homem, né? Mas diante de Jesus nós somos a noiva, porque nós somos a igreja do Senhor. Então,
quando ele vir buscar a sua noiva, diz a palavra. Quem é a noiva? A noiva somos nós. Então nós somos muito machão às vezes, né? Mas diante de Jesus, não, aí nós somos a noiva. Amém? Você vai aceitar? Claro que vai aceitar, porque nós temos que nos encurvar a Cristo. Nós temos que nos prostrar a Cristo Jesus. E para que nós sejamos recebidos pelo noivo, precisamos adornar a nossa vida. O que a noiva faz quando ela vai ao encontro do noivo num casamento? Ela se adorna, né? Ela se enfeita, ela se prepara. E ainda tem aí uns que dizem, não, mas não pode botar muita coisa, porque você não pode estar se enfeitando. Não sei. A própria palavra diz, assim como a noiva, né, se prepara para o noivo, assim nós precisamos nos adornar, nos preparar, porque quando o noivo vier, que não estejamos aí sujos. Vamos usar essa palavra, sujo de pecados, sujo na nossa vida, corrupto, ladrão, mentiroso, beberão, comilão, né? Que também confunde muito essas coisas aí, né? Muitos acham que só não podem beber. Não pode beber e fumar. O resto pode. Pode mentir, pode se prostituir, pode... Enfim. Então nós temos que tomar cuidado, porque é bem mais abrangente do que muitas vezes se prega ou se ensina. Nós temos que cuidar com tudo o que está aqui diante de nós. E não dirás... não furtarás, aqui também está dizendo, não furtarás. Não roube de ninguém. Está precisando de alguma coisa, peça. Você não vai perder o teu encanto porque você pediu alguma coisa, se está precisando. Então não roube. Trabalhe para você conseguir as coisas. Não roube horário do teu patrão, da tua empresa. Enfim, não roube nada. Poderíamos acrescentar muitas coisas, meu tempo já está passando aqui, já está na hora de nós encerrarmos e eu estou aqui na... Mas eu quero que você, que começou a assistir e depois desistiu, que retorne ao vídeo, né, em nome de Jesus, e assista todo o vídeo. Porque uma meia pregação, ela não vai fazer efeito, você não vai conseguir entender ou discernir. Agora, se você sabe tudo, melhor. Amém. Glória a Deus por isso, se você já sabe tudo. Então, mas creio eu que não estou jogando minhas palavras ao vento, porque a palavra de Deus diz que as palavras, elas não voltarão vazias, e alguém vai ouvir, e alguém vai entender, e alguém vai compreender, e alguém vai dizer, pastor, eu quero mais conhecimento. Olha, o que eu tenho para dar, eu vou dar, o que eu não tenho, vamos buscar junto, e o Espírito Santo vai nos dar. No 16 diz, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Não faça isso. Não faça isso. Olha, esse negócio de dar falsos testemunhos, mentir, é obra de Satanás. Como eu já falei do início, o diabo é o pai da mentira, é o criador da mentira. A mentira não faz parte do currículo de Deus. Quantas coisas maravilhosas que Deus criou e o diabo estragou. Mas só que a mentira, ela foi criada, o autor da mentira é Satanás. No 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Abençoa a casa do teu próximo e não cobice ela. Abençoa para que você seja um dia abençoado para ter uma igual à casa dele. Agora, se você cobiçar ela, é para o teu mal. Abençoa. Abençoa o veículo do teu irmão. Abençoa a família do teu irmão. Abençoa a sua plantação, a sua vinha, o que ele tiver, abençoa. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tantas milhões de mulheres que existem nesse mundo. Você precisa pegar uma que já está comprometida? O que aconteceu com Davi?
profeta chegou diante dele e disse, olha, aí chega um pobre com uma ovelha e tem um rico aí que tem milhares delas. E vai o rico e tira aquela ovelha. O que eu faço com um cara desse? O profeta pediu para Davi. Não, esse cara tem que ser eliminado. Onde é que se viu? Como é que ele vai tirar? Diz o profeta, mas esse cara é você. Você tirou a mulher do outro ali. Você tem tantas mulheres. E por que você teve que pegar a mulher daquele ali, do teu irmão ali, ó, ele só tinha essa. Quer dizer, e além disso, mandou matá-lo, ou colocou-lo em frente à batalha para ver se acontecesse o que ele queria que acontecesse, e aconteceu. E então ele foi, naquele momento foi assassino, e também foi um adúltero. Mas ele pagou um preço muito alto por isso. Também não é a história de hoje. Mas podemos, para um próximo estudo, deixar, né? E nós falamos sobre isso. Nem seu servo, nem sua serva, claro, que você não combine uma coisa nem outra, nem o seu jumento, nem seu boi, nem coisa alguma do seu próximo. Então hoje já não seria boi, não seria jumento, não seria serva, mas sim, como eu já citei, veículo, propriedade, casa, terreno, é isso? Enfim, as terras. E aí, ele está dizendo aqui que não é para cobiçar nada o que é do outro. Abençoa o que é do teu próximo. E aí, só para complementar no 18, porque aqui então encerra os mandamentos em si, né? Depois ele só dá aquele sermão ali, mais uma vez, né? No povo que estava ali, né? Com medo de enfrentar Deus e coisa e tal, porque eles viram que eles estavam errados. E hoje o povo sabe que está errado, mas continua. E isso é um perigo muito grande, porque depois vai chegar um momento que o perdão não vai existir, né? Porque depois da sentença é difícil. Então diz assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Por quê? Porque temeram. Oxalá que o povo temesse a Deus e quisesse aprender, quisesse respeitar os mandamentos, os ensinamentos de Deus, para receber todas aquelas bênçãos que aqui nós anunciamos, aquelas que nós aqui demonstramos pela palavra de Deus, e nunca as maldições. Mostramos também que existem as maldições se você não obedecer, mas nós queremos que você obedeça para ser abençoado. Esse é o propósito, esse é o objetivo, o intuito de nós estarmos aqui fazendo essa live com você e levando a mensagem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Né? Domingo, 19h30, direto da igreja. Sempre atrás uns minutinhos aí, mas vamos manter esse horário aí, né? E se não for possível, na quarta-feira que vem. Então, você conosco aqui de novo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz e o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? E quero agradecer as palavras maravilhosas que alguns internautas têm nos mandado durante a semana. Que Deus abençoe vocês. E tudo que nós fizermos aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou rodar um pouco aqui, eu não sei se eu consigo pegar, eu tenho uma dificuldade aqui. A Mari Stefantes também estava nos assistindo, né? Alguns que já citamos antes. Opa, aqui passam uns quantos aqui que eu... Ai. Missionário, tu não tem como me ajudar um pouco aí? Sim, por favor, Gisela Varda. Ah, então vem falar mais alto aqui, ó. Sinai de Noix, um grande abraço, Deus está nos assistindo. Aqui também a Terezinha Schmitz, o João Brum nos assistindo, Gisela Varda. Opa, aqui me fugiu de novo. A Maria de Lourdes também está. Por favor. Opa, vai lá. Sigrid, por favor. Deus abençoe também. João Brum, Alexandre Alberto. Miriam Schultz, Maria Inês da Ito Silva. Genza, Dionísio Schendel. Deus abençoe. Olha aqui, tá pulando para cima ou para baixo? Maria Inês da Silva, boa noite, estamos te escutando aqui na Argentina. Amém. Gedir Almeida, um grande abraço. Tem sido quase assíduo o Gedir, né? Um grande abraço, Deus abençoe.
Não sei se você leu também Isolde. o Senai de Nova York. Sim, Isolde Weber, da Snyder eu li aqui. Tá? O Ito Genza eu falei, né? Falou. Tá assistindo também. Olha. Iria Schultz. Também. Então Deus abençoe os nossos irmãos. Se algum ficou sem nós mencionarmos aqui, nos perdoe, tá? É que aos poucos, né, nós estamos se ajeitando aqui. De repente daqui um pouco nós vamos poder fazer também com... Eu já falei com o César aqui, nós vamos fazer com o notebook ligado. Aí demos mais espaço aqui para nós trabalharmos e melhor para nós enxergar. Aqui os dedos são meio pesados, a gente chega ali... Uma música especial para mim, obrigado, muito bonito. Quem que escreveu isso? Vamos ver. Vamos. A Clarice Link Reis está assistindo, né, também. Grande abraço, Deus abençoe a Clarice. E o Frei, ele está nos pedindo aqui um hino. Vou rodar, pode ser? Então vamos lá. Eu vou tentar achar o número 4 aqui, ó. Que é muito, eu gosto desse hino. Vamos oferecer também para os demais ouvintes. Sim, para todos que estão ali, né, ligadinho conosco. Então, que Deus abençoe. E vamos abrir aqui. Vamos lá. Sabe as palavras de hoje. O Frei. Vamos ver aqui por que não está rodando aqui. Tá aqui, agora descobri. Vamos pegar lá do início. Deus não quer show, não. Vamos conseguir, vamos ver se achamos alguma coisa. Apareça aí.
Um abração, até domingo.